Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. O escritório do advogado cheirava a papel velho e café requentado. Eu estava sentada na cadeira mais longe da mesa, quase encostada na parede, como sempre fiz em reuniões de família. Minha cunhada Célia ocupava a cadeira principal, de frente para o Dr. Reinaldo, com aquela postura de quem já sabia que ia receber a parte boa. Meu sobrinho Júnior estava ao lado dela, mexendo no celular. Do outro lado, minha irmã Marisa ajeitava a bolsa no colo, nervosa, mas com aquele brilho no olho de quem espera notícia boa. Eu só queria que aquilo acabasse logo. Fazia 3 meses que minha mãe tinha morrido. 3 meses desde que a casa grande da família, aquela que sempre foi dela, ficou vazia. Eu não morava lá fazia anos. Desde que casei, desde que meu marido morreu, desde que a vida virou essa coisa pesada que eu carrego todo dia, sem saber direito para onde. O Dr. Reinaldo abriu a pasta marrom, ajeitou os óculos e pigarreou. Todos se ajeitaram nas cadeiras. Eu continuei quieta, de mãos cruzadas no colo, olhando para a janela suja. Lá fora, a rua estava vazia. Uma moto passou devagar. Pensei em levantar e ir embora, mas não fui. Bom, vamos direto ao ponto, disse o advogado com aquela voz cansada de quem lê testamento faz 30 anos. A falecida senhora Francisca Mendes de Oliveira deixou registrado em testamento a divisão dos seus bens da seguinte forma. Silêncio. Para Célia Mendes de Oliveira, viúva do filho Ronaldo Mendes, fica destinada à casa localizada na Rua das Acácias, número 340, Centro, além do veículo Fiat Palio, ano 2015. Célia soltou um suspiro aliviado, quase um sorriso. Júnior parou de mexer no celular. Para Marisa Oliveira dos Santos, fica destinado o apartamento da Rua 7 de Setembro, além da quantia de R$50 mil depositada na poupança do Banco do Brasil. Minha irmã fechou os olhos, apertou a bolsa. Não disse nada, mas dava para ver que ela já estava calculando. O Dr. Reinaldo virou a página. Demorou um pouco mais dessa vez. Eu sabia o que vinha. Para Tereza Oliveira Ramos, viúva, fica destinada a quantia de R$12 mil, depositada em conta corrente. Pronto. Estava dado. Ninguém falou nada por uns segundos. Depois, Célia tossiu, baixinho, e olhou para Marisa. Marisa olhou para mim, mas desviou rápido. Júnior voltou para o celular. R$12 mil. Minha mãe tinha deixado uma casa, um carro, um apartamento, R$50 mil. E para mim, 12 mil. Não era raiva que eu sentia. Era algo mais fundo, mais antigo. Era a confirmação de uma coisa que eu sempre soube, mas fingia não saber. Eu nunca fui a filha certa. Nunca fui a escolhida. Nem quando criança, nem quando casei, nem agora que ela já tinha ido embora. Tereza, você tá bem? Perguntou Marisa, com aquela voz baixa de quem não quer chamar atenção. Tô, respondi. E estava acostumada. O Dr. Reinaldo fechou a pasta, tirou os óculos, olhou para mim com aquela piedade de quem sabe que a partilha foi injusta, mas não pode fazer nada. Qualquer dúvida, a senhora pode me procurar, tá bom, dona Teresa? Eu levantei, peguei minha bolsa, dei um aceno curto e saí. Ninguém me acompanhou até a porta. Fora do escritório, o sol de meio-dia batia forte na calçada rachada. Eu caminhei devagar até o ponto de ônibus, sentei no banco de concreto quente e fiquei olhando para o chão. Minha cabeça estava vazia. Não de pensamento, de sentido. R$12 mil. Não dava para comprar casa, não dava para comprar carro. Não dava nem para pensar em mudança grande. Era uma quantia para segurar um tempo, pagar conta, sobreviver mais uns meses. Depois o quê? O ônibus demorou. Quando chegou, sentei na janela e fiquei vendo a cidade passar. Casas apertadas, muros descascados, gente andando depressa, cachorro magro atravessando a rua. Tudo igual.
tudo pequeno. Eu morava num apartamento alugado de 2 quartos na Zona Norte. Meus 2 filhos dividiam um quarto, eu dormia no outro. A sala era minúscula. A cozinha não tinha janela. Quando chovia, entrava água pela janela do banheiro. Eu pagava R$ 700 de aluguel, mais água, luz, gás. Trabalhava numa escola como auxiliar de limpeza. Ganhava pouco, guardava menos ainda. 3 anos atrás, quando meu marido morreu, eu achei que o mundo ia acabar. Ele tinha 52 anos, infarto. Foi rápido. Acordei de madrugada e ele já estava frio do meu lado. Gritei tanto que o vizinho quebrou a porta. Depois do enterro, a casa ficou pesada. Meus filhos ficaram quietos demais. Eu fiquei vazia demais. Durante meses eu só funcionava. Acordava, fazia comida, ia trabalhar, voltava, deitava. Não chorava mais. Não sorria. Só respirava. A família apareceu no começo. Depois sumiu. Célia disse que eu tinha que ser forte. Marisa disse que a vida continua. Minha mãe disse que Deus sabe o que faz. Ninguém perguntou se eu estava bem de verdade. Ninguém ficou. E agora, 3 anos depois, com minha mãe enterrada e o testamento lido, eu tinha R$ 12 mil e nenhum lugar para onde ir. Quando cheguei em casa, meus filhos ainda não tinham voltado da escola. Sentei no sofá velho, tirei o sapato e fiquei olhando para o teto. Tinha uma mancha de umidade no canto, parecia um mapa, ou uma nuvem, ou nada. Peguei o celular, entrei no grupo da família. Ninguém tinha mandado mensagem. Saí do grupo, entrei de novo. Continuava vazio. Abri o aplicativo do banco. Atualizei, lá estava. Depósito recebido, R$ 12 mil. R$ 12 mil. Eu podia pagar 6 meses de aluguel adiantado. Podia comprar roupas para os meninos. Podia guardar para emergência. Não. Eu não podia nada disso. Se eu fizesse isso, daqui a 6 meses eu estaria no mesmo lugar. No mesmo apartamento apertado, na mesma vida cansada, na mesma sensação de que eu estava só esperando o tempo passar até morrer também. Levantei. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. Fechei. Abri de novo. Peguei a água. Bebi devagar. Então pensei numa coisa. Eu precisava de chão, não chão de apartamento, chão de verdade, terra, espaço. Lugar onde eu pudesse plantar alguma coisa e ver crescer. Lugar onde meus filhos pudessem correr sem bater na parede. Lugar que fosse meu. Sentei de novo. Peguei o celular. Digitei. Sítio barato para vender. Apareceram várias opções. A maioria cara demais. Algumas longe demais. Fui rolando, até que vi um anúncio meio apagado com foto ruim. Sítio 2 hectares, casa antiga, precisa reforma, ótimo preço, tratar. O preço era R$ 10 mil. Cliquei. Olhei as fotos. A casa era velha, telhado afundado, parede rachada. O mato tomava conta de tudo, não dava nem para ver onde começava o terreno. Mas tinha uma árvore grande no fundo e tinha espaço, muito espaço. Anotei o número, respirei fundo, liguei, tocou 3 vezes. Uma voz grossa atendeu. Alô? Boa tarde. É sobre o sítio, o anúncio. Ah, sim, a senhora tem interesse? Tenho, queria ver. Houve uma pausa. A senhora sabe que o lugar está bem largado, né? Faz tempo que ninguém mora lá. Eu sei. Então tá bom. Quando a senhora quer ir? Amanhã, respondi sem pensar muito. Amanhã? Certo. Amanhã então. Anota o seu nome? Teresa. Tá anotado, dona Teresa. Amanhã, 9 horas. Eu te mando a localização. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. Meus filhos chegaram da escola logo depois. Entraram fazendo barulho. Jogaram as mochilas no chão, pediram comida. Eu fiz arroz com ovo. A gente comeu calado, como sempre. Naquela noite, deitada no escuro, eu pensei em tudo o que podia dar errado. Pensei no dinheiro que podia perder.
Pensei na burrice que talvez eu estivesse fazendo. Pensei na cara da Célia, da Marisa, de todo mundo se soubessem. Mas também pensei na árvore que eu tinha visto na foto e no espaço vazio que podia virar alguma coisa. Fechei os olhos. Amanhã eu ia ver o sítio. Continue 14.47 Architected Chapter 2 Narrative with Introspective Depth and Realistic Tension. O usuário quer que eu continue a história. Estou no capítulo 1, que terminou com Teresa decidindo ver o sítio no dia seguinte. Agora preciso desenvolver o capítulo 2, que deve mostrar a visita ao sítio abandonado, a primeira impressão real, não apenas fotos, a decisão de comprar apesar de tudo, possivelmente a reação dos filhos, o contraste entre o que era esperado e a realidade, manter o tom introspectivo em primeira pessoa, mostrar Teresa como observadora silenciosa, cansada, mas com uma centelha de esperança. Preciso desenvolver bem as descrições do lugar, mostrar o conflito interno de Teresa, não romantizar demais, manter realista, trabalhar a relação com os filhos, criar tensão sobre a decisão, deixar o leitor curioso sobre o que vem depois, manter entre 1.000 e 1.500 palavras para esse capítulo, não colocar mini-texto no final, tentando deixar o leitor curioso, deixar a narrativa fazer isso naturalmente. Vou focar no dia seguinte, na visita ao sítio e na decisão de comprar. Mostrar mais concluído. Capítulo 2. Acordei antes do despertador, 5:30 da manhã. O apartamento ainda estava escuro e silencioso. Levantei devagar, fui até a cozinha, fiz café. Fiquei ali parada de pé, segurando a xícara quente, olhando pela janela pequena. Lá fora ainda era noite. Não tinha dormido direito. Toda vez que fechava os olhos, via aquela foto do sítio. A casa caindo, o mato alto e a árvore. Sempre a árvore. Tomei o café depressa, sem sentir o gosto. Tomei banho, me vesti com a calça jeans velha e a blusa de manga comprida que eu usava para limpar a escola. Prendi o cabelo, olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta parecia mais velha do que eu lembrava. Tinha 43 anos, mas os olhos pareciam de 60. Quando saí do quarto, meu filho mais velho, o Rafael, já estava acordado na sala, sentado no sofá com o celular. "Mãe, a senhora vai sair cedo assim?" "Vou, tenho que resolver uma coisa." "Que coisa?" Hesitei, não sabia direito o que dizer. "Vou ver um lugar." "Que lugar?" "Um sítio." Ele levantou os olhos do celular, franzindo a testa. "Oh, sítio? Pra quê?" "Pra ver se vale a pena." Rafael tinha 17 anos. Desde que o pai morreu, ele tinha ficado mais sério, mais fechado. Dormia pouco, estudava menos ainda. Trabalhava meio período num mercado para ajudar em casa. Ele não reclamava, mas eu via o cansaço nos ombros dele. "A senhora está pensando em comprar um sítio?" perguntou, desconfiado. "Talvez." "Com que dinheiro?" "Com o dinheiro da avó." Ele ficou me olhando. Não disse nada por uns segundos. Depois voltou para o celular. "Ah, tá bom", murmurou. Eu sabia o que aquele "tá bom" significava. Significava: eu não acredito nisso, mas também não vou discutir. Peguei a bolsa, coloquei o celular no bolso e saí. O ônibus que ia para a zona rural passava às 7 horas. Peguei ele na avenida principal, quase vazio. Sentei na janela. A cidade ainda estava acordando. Padaria abrindo, gente correndo para pegar outro ônibus, cachorro fuçando lixo na calçada. Quanto mais longe do centro, mais espaçada ficava a paisagem. As casas foram sumindo, dando lugar a terrenos baldios, galpões velhos e depois campo aberto, pasto seco, cerca velha, árvores tortas, céu grande. Fazia tempo que eu não vinha para esse lado da cidade. Desde criança, talvez. Minha mãe nasceu na roça, mas odiava lembrar disso. Ela queria que a gente fosse gente da cidade, como ela dizia. Então, nunca voltamos. Desci no ponto que o homem tinha mandado no mapa. Uma estradinha de terra batida, cerca de arame farpado dos dois lados. E silêncio.
Muito silêncio. Esperei uns 5 minutos até ver uma caminhonete velha levantando poeira na estrada. Parou na minha frente. Um homem de uns 60 anos, boné sujo, camisa xadrez, desceu e veio na minha direção. Dona Teresa? Sou eu. Sou o Miro, dono do sítio. Vamos lá então? Ele não apertou minha mão. Só acenou com a cabeça para eu entrar na caminhonete. Entrei. O banco estava rasgado. Cheirava a cigarro velho e óleo de motor. Rodamos uns 10 minutos por estrada de chão. A caminhonete balançava nos buracos. Eu segurava na porta. Miro não falava nada, só dirigia, com uma mão no volante e a outra no braço da janela. Quando viramos numa curva, ele apontou. É ali. Eu olhei e senti o estômago apertar. O sítio era pior do que nas fotos, muito pior. A casa estava de pé, mas mal. O telhado tinha buracos. A parede da frente estava rachada de cima a baixo, com uma mancha escura de umidade subindo feito doença. A porta estava torta. Não tinha vidro nas janelas, só as molduras vazias. O mato tinha tomado conta de tudo. Tinha capim até a cintura em volta da casa, cipó subindo pelas paredes, árvore nascendo no meio do que devia ter sido a varanda. Miro estacionou perto da cerca. Descemos. Faz uns 8 anos que ninguém mora aqui, disse ele caminhando na frente. Meu tio morava. Quando ele morreu, a família não quis. Ficou aí largado. Eu fui atrás dele, pisando devagar no mato alto. Tinha formiga, tinha espinho, tinha pedra solta. A cada passo eu pensava, eu não devia estar aqui, isso é loucura. Mas continuei andando. Chegamos na porta. Miro empurrou. Ela gemeu, resistiu e abriu devagar, levantando poeira. Lá dentro cheirava a mofo, a madeira podre, a coisa fechada faz tempo demais. O chão era de cimento rachado, as paredes tinham manchas escuras. No canto da sala tinha um fogão a lenha velho enferrujado. No teto tinha teia de aranha grossa, ocupando os cantos como cortina. Tem 3 cômodos, explicou Miro sem entusiasmo. Sala, 2 quartos, cozinha nos fundos. Banheiro é lá fora, do lado, fossa. Eu entrei devagar, olhei ao redor. Tentei imaginar alguém morando ali, não consegui. Fui até a janela dos fundos. Não tinha vidro, então o vento entrava direto, trazendo cheiro de mato. Olhei para fora e foi aí que eu vi. A árvore era enorme, mais ainda do que parecia na foto. Uma mangueira velha, de tronco grosso, galhos largos, se espalhando feito guarda-chuva. Embaixo dela, a sombra era densa, escura, fresca, e além da árvore, tinha espaço, muito espaço. 2 hectares, o homem tinha dito. Eu não sabia direito quanto era isso, mas olhando dali, parecia o mundo inteiro. Campo aberto, céu aberto, silêncio aberto. Meu peito apertou, não de medo, de outra coisa. A terra é boa? Perguntei, sem tirar os olhos da janela. Miro deu de ombros. Depende. Se a senhora souber trabalhar, dá. Meu tio plantava mandioca, milho, abóbora. Tinha galinha, tinha porco, dava pro gasto. E água? Tem poço. Tá entupido, mas dá para desentupir. Eu continuei olhando. A árvore balançava devagar com o vento. Tinha passarinho pousado num galho. 2, 3, não 4, pequenos, cantando baixinho. A senhora quer ver o resto? Perguntou Miro. Quero. Saímos pelos fundos. Ele me mostrou o banheiro. Uma casinha de madeira caindo aos pedaços, com vaso sanitário rachado e sem tampa. Mostrou o poço, coberto com tábuas velhas, cheio de folha seca. Mostrou a cerca, aramado podre, mourão torto, cheio de buraco. Cada coisa que ele mostrava era mais um motivo para desistir. Mas eu não desisti. Andamos até o fundo do terreno. Lá tinha um pé de jabuticaba, seco, um galinheiro velho, sem telhado, e a cerca que separava do pasto do vizinho, ou do que tinha sido vizinho, porque agora era tudo mato. 10 mil à vista, disse Miro, parando embaixo da mangueira. Se a senhora quiser, a gente acerta hoje mesmo. Eu olhei para ele. Ele olhava para o chão, mexendo numa pedrinha com a ponta da bota.
Por que tão barato? Perguntei. Ele suspirou. Porque ninguém quer, dona Teresa. Já tentei vender faz 2 anos. Ninguém se interessa. O pessoal quer casa pronta, sítio arrumado, com energia, com estrutura. Isso aqui é trabalho. E hoje em dia ninguém quer trabalho. Eu fiquei calada. Ele continuou. Eu te falo com sinceridade. A senhora vai ter que investir mais que esses 10 mil se quiser morar aqui. Vai ter que arrumar o telhado, consertar as paredes, limpar o poço, cercar tudo de novo. Vai dar trabalho, muito trabalho. Eu sei, respondi baixo. Ele me olhou curioso. Então por que a senhora quer? Eu não soube responder na hora. Fiquei olhando para a mangueira, para o céu, para o espaço vazio. Então disse, porque eu não aguento mais viver apertada. Miro assentiu devagar, como se entendesse. Tá bom então, disse ele. A senhora quer fechar? Respirei fundo. Quero. Voltamos para a cidade na caminhonete. Miro me levou direto no cartório. Assinamos os papéis. Paguei à vista. Transferência na hora. Ele me entregou a chave. Uma chave velha, enferrujada, pesada na mão. Quando saí do cartório já era 12:00. O sol queimava. Sentei num banco na praça e fiquei olhando para a chave. 12 mil reais. 10 para o sítio. 2 sobrando. 2 mil reais para consertar uma casa caindo, para limpar 2 hectares de mato, para fazer aquilo virar lugar de gente morar. Era loucura, eu sabia. Mas quando fechei a mão em volta da chave, senti uma coisa que não sentia faz tempo. Não era felicidade, não era alívio, era só vontade de tentar. Peguei o celular, liguei para o Rafael. Filho? Oi, mãe. Comprei o sítio. Silêncio do outro lado. Sério? Sério. E agora? Eu olhei para o céu. Azul demais, limpo demais. Agora a gente vai ter que trabalhar. Continue 14.51 Plotted Narrative Continuation with Sensory Details and Character Development. O usuário quer que eu continue a história da Teresa. Estou no capítulo 2, onde ela acabou de comprar o sítio. Agora preciso desenvolver o capítulo 3. Pontos importantes a considerar. Manter a narrativa em primeira pessoa da Teresa. Mostrar o começo do trabalho no sítio. Desenvolver a relação com os filhos, Rafael e o outro filho que ainda não nomeei. Manter o tom realista e áspero, sem romantizar o trabalho duro. Teresa é observadora, fala pouco, cansada mas resistente. Preciso mostrar os desafios práticos, o esforço físico, as dúvidas. Trabalhar bem os detalhes sensoriais, o calor, a poeira, o cansaço. Mostrar a transformação gradual sem pressa. Talvez introduzir algum vizinho ou pessoa que ajude, critique, manter o leitor curioso sobre o que vai acontecer. Vou focar no início do trabalho, na mudança, nos primeiros dias difíceis no sítio. Preciso mostrar Teresa enfrentando a realidade do que comprou, mas mantendo aquela força silenciosa que a caracteriza. Mostrar mais concluído capítulo 3. Levei 1 semana para contar para os meus filhos que a gente ia se mudar. Não foi coragem que faltou, foi jeito de explicar. Como é que eu ia dizer para o Rafael e para o Gustavo, meu filho mais novo de 12 anos, que a gente ia deixar o apartamento ruim, mas era teto, para morar numa casa sem porta direito, sem banheiro dentro, sem energia elétrica? Mas no sábado de manhã, sentei os dois na mesa da cozinha e falei, a gente vai se mudar. Gustavo parou de comer o pão com manteiga no meio. Para onde? Para o sítio que eu comprei. Rafael largou o copo de café. Me olhou com aquela cara que ele fazia quando achava que eu tinha perdido o juízo. Mãe, a senhora não está falando sério? Tô. A senhora viu o lugar direito? Porque pelo que a senhora falou, aquilo está caindo aos pedaços. Vi. E tá mesmo. Então por que a gente vai morar lá? Eu respirei fundo. Juntei as palavras devagar. Porque aqui a gente não tem nada nosso. A gente paga aluguel, paga água, paga luz e no fim do mês não sobra nada. Lá é nosso.
A gente vai ter que trabalhar, consertar, limpar, mas vai ser nosso. E vai ter terra para plantar, espaço para respirar. A gente não sabe plantar nada, mãe, disse Rafael com aquela voz cansada, de quem já sabe que perdeu a discussão, mas ainda tenta. Eu também não, mas a gente aprende. Gustavo ficou olhando para mim com os olhos arregalados. Ele era pequenininho para o tamanho, magro demais, quieto demais. Desde que o pai morreu, ele tinha virado criança invisível. Não reclamava, não pedia nada, só existia. Tem mangueira lá, mãe? Perguntou baixinho. Tem, uma grande. Ele quase sorriu. Quase. Então eu quero ir. Rafael bufou, passou a mão no rosto. Quando? Semana que vem. Vou dar aviso pro dono do apartamento hoje. Ele não respondeu. Só levantou e foi pro quarto, bateu a porta. Não com raiva, com cansaço. Eu sabia o que ele estava pensando. Que eu estava jogando a vida da gente fora por causa de um pedaço de terra que não valia nada. Que eu estava sendo burra. Que eu devia ter guardado o dinheiro. Talvez ele tivesse razão, mas eu não conseguia voltar atrás. Dei aviso no apartamento. O dono nem se surpreendeu. Disse, tá bom, e desligou. Peguei os últimos turnos na escola. Juntei as coisas que a gente tinha, que não era muita coisa. 2 camas velhas, um guarda-roupa, panelas, roupas, cobertores. Tudo que coube em 3 sacos grandes de lona e 4 caixas de papelão. No dia da mudança, um conhecido do Rafael me emprestou a caminhonete. A gente carregou tudo antes do sol raiar. Eu, Rafael e Gustavo. Ninguém da família apareceu para ajudar. Ninguém ligou para perguntar se a gente precisava de alguma coisa. Célia mandou mensagem. Teresa, você tem certeza disso? Esse sítio não vai dar certo. Você está jogando seu dinheiro fora. Eu nem respondi. Quando terminamos de carregar, já era 8 da manhã. Eu subi na caminhonete, Rafael dirigiu. Ele tinha tirado carteira fazia 6 meses e Gustavo foi atrás, sentado em cima dos sacos de roupa, segurando uma caixa para não cair. Saímos da cidade devagar, pela mesma estrada de terra que eu tinha pegado dias atrás. Rafael não falou nada o caminho todo. Gustavo ficou olhando pela janela, vendo o campo aberto passar. Quando chegamos no sítio, o sol já estava alto, quente demais, seco demais. Rafael estacionou perto da casa, desceu, olhou ao redor. Mãe, a senhora tem certeza? Eu olhei para casa, para a mangueira, para o mato alto, para o céu grande. Tenho. Ele suspirou, pegou um saco. Gustavo pegou o outro e a gente começou a descarregar. A primeira noite no sítio foi a pior. A gente limpou a sala o melhor que deu, varreu, tirou teia de aranha, espantou aranha de verdade também, 2 grandes, peludas que subiram pela parede e sumiram no telhado. Colocamos os colchões no chão. Não tinha luz, então acendemos vela. Não tinha fogão funcionando, então comemos pão com mortadela que eu tinha trazido na bolsa. Gustavo comeu calado, sentado no colchão dele, olhando para o teto cheio de buracos. Dá para ver as estrelas daqui de dentro, disse ele. Olhei para cima. Ele estava certo. Pelos buracos do telhado, dava para ver o céu escuro, cheio de ponto brilhante. Dá, respondi. É bonito. Rafael não disse nada, só deitou de costas, de braços cruzados atrás da cabeça, olhando para o nada. Eu fiquei sentada no meu colchão, de joelhos dobrados, braços em volta das pernas. Ouvia o vento batendo no mato lá fora, ouvia grilo, ouvia passarinho, ouvia silêncio e pensei, o que eu fiz? Mas não deixei o pensamento crescer. Deitei, fechei os olhos, dormi mal. No dia seguinte começamos de verdade. Acordei com o sol entrando pela janela sem vidro, batendo direto no rosto. Levantei dolorida. O chão era duro, o colchão fino. Fui até o poço. Tirei as tábuas velhas que cobriam. Olhei para dentro, fundo, escuro. Cheirava a barro molhado. Rafael apareceu do meu lado. Tem água? Tem, mas vai precisar limpar antes de usar. Como? Não sei ainda. Ele ficou me olhando.
A gente não sabe nada, né, mãe? Não, respondi. Mas a gente vai aprender. Passamos o dia inteiro limpando. Eu, Rafael e Gustavo. Cortamos mato com facão emprestado. Juntamos lixo velho, garrafa quebrada, pedaço de telha, pedaço de madeira podre. Varremos a casa de novo. Lavamos as paredes com água que pegamos num córrego a uns 300 metros dali. Rafael ia buscar de balde. Eu esfregava, Gustavo enxaguava. No fim do dia, a gente estava sujo, suado, cansado. As mãos cheias de bolha, as costas doendo. Sentamos embaixo da mangueira, os três encostados no tronco. Ninguém falou nada por um tempo. Então Gustavo perguntou: Mãe, a gente vai conseguir? Olhei para ele, magrinho, sujo de barro, olho brilhando de cansaço. Vamos, respondi. Ele acreditou. Eu vi. Rafael não disse nada, mas ficou ali sentado, respirando fundo, olhando para o campo aberto. E naquele momento, embaixo da mangueira, com o sol descendo atrás do morro, eu tive certeza de uma coisa. Podia dar errado, podia dar muito errado, mas pelo menos pela primeira vez em 3 anos eu estava tentando. Na segunda semana, apareceu o primeiro vizinho. Eu estava no quintal, tentando consertar a cerca com arame que tinha sobrado, quando ouvi o barulho de moto. Parei. Olhei. Um homem velho, de chapéu de palha e camisa desbotada, desceu da moto e veio andando devagar na minha direção. Boa tarde, disse ele, parando na cerca. Boa tarde. A senhora é a nova dona? Sou. Ele me olhou de cima a baixo, não com maldade, com curiosidade. Eu sou o Zé Hilário, moro ali. Apontou para o outro lado do morro. Fui vizinho do falecido que morava aqui. Teresa, me apresentei. Prazer. Ele assentiu. Tirou o chapéu, passou a mão na testa suada, colocou de volta. A senhora vai morar aqui mesmo? Com essa casa do jeito que tá? Vou, já tô morando. Ele soltou um assobio baixo. Tem coragem, viu? Não respondi. Ele olhou ao redor. Pro mato cortado. Pros sacos de lixo juntados no canto. Pro telhado furado. Precisa de ajuda? Eu hesitei. Não gostava de pedir ajuda. Nunca gostei. Mas também sabia que sozinha eu não ia conseguir. Preciso consertar o telhado. Falei. E limpar o poço. Ele coçou o queixo. O telhado é trabalho de 2 pessoas. Mas o poço eu posso dar uma olhada. Amanhã eu volto aqui com corda e balde. A gente desentope. Eu pago. Não precisa. Vizinho ajuda vizinho. Depois a senhora me ajuda em alguma coisa. Olhei para ele desconfiada. Gente não ajudava de graça. Sempre tinha interesse. Sempre tinha segundo motivo. Mas ele só ficou ali, parado, com aquele jeito cansado de quem já viveu demais para ter má intenção. Tá bom, aceitei. Amanhã, então. Ele acenou, subiu na moto e foi embora levantando poeira. Rafael apareceu do lado da casa. Quem era? Vizinho, vai ajudar com o poço. De graça, foi o que ele disse. Rafael franziu a testa. Ninguém ajuda de graça, mãe. Eu sei, respondi, mas a gente não tem escolha. No dia seguinte, Zé Hilário voltou. Trouxe corda grossa, balde e um rapaz mais novo que ele apresentou como sobrinho. Os 2 desceram no poço. Um segurava a corda, o outro descia. Tiraram barro, folha podre, galho, pedra, um pedaço de telha que tinha caído lá dentro. Levaram a manhã toda. Quando terminaram, o poço estava limpo, a água clara. Pode usar, disse Zé Hilário, lavando a mão na boca do poço. É água boa. Meu tio bebia dela a vida toda. Agradeci. Ofereci almoço. Arroz com ovo, que era o que tinha. Eles aceitaram. Comemos embaixo da mangueira, sentados em pedra, de prato na mão. A senhora pensa em plantar? Perguntou Zé Hilário, mastigando devagar. Penso, mas não sei por onde começar. Começa pelo básico. Mandioca, abóbora, milho. Planta fácil, colhe rápido, depois a senhora vê o que mais dá na terra. Onde eu arrumo semente? Eu tenho. Passo aqui semana que vem e trago.
Olhei para ele, de novo aquela ajuda sem cobrança, de novo aquela desconfiança minha batendo. Por que o senhor está me ajudando? Ele parou de mastigar, me olhou. Sério, porque faz 8 anos que esse sítio está largado. Faz 8 anos que eu passo aqui e vejo tudo morrendo. É bom ver gente tentando de novo. Não disse mais nada. Terminou de comer. Lavou o prato no poço, foi embora. E eu fiquei ali, embaixo da mangueira, segurando meu prato vazio, pensando que talvez eu não tivesse feito a maior burrice da minha vida. Talvez. Continue 1453 Architected Narrative Continuation with Character Development and Pacing Constraints. O usuário quer que eu continue a história da Teresa. Estamos no capítulo 3. E agora preciso desenvolver o capítulo 4. Vou revisar o que aconteceu até agora. Capítulo 1. Teresa recebe apenas 12,000 no testamento, enquanto outros recebem casa e apartamento-carro. Ela decide procurar um sítio e encontra um abandonado por 10.000 reais. Capítulo 2. Teresa visita o sítio com Miro, vê que está em péssimas condições, mas decide comprar mesmo assim. Ela é atraída pela mangueira e pelo espaço aberto. Capítulo 3. Teresa conta aos filhos. Rafael, 17 anos, e Gustavo, 12 anos. Eles se mudam, começam a limpar e trabalhar. Aparece o primeiro vizinho, Zé Hilário, que ajuda a limpar o poço e oferece sementes. Para o capítulo 4, preciso manter a narrativa em primeira pessoa, continuar desenvolvendo a transformação gradual do sítio, mostrar desafios e pequenas vitórias, desenvolver a relação com os vizinhos, manter o tom emocional, cansaço, esperança cautelosa, trabalho duro, evitar fazer um resumo ou mini-texto no final, deixar o leitor curioso para o próximo capítulo, manter entre 1.001 e 250 palavras aproximadamente, para que 8 capítulos totalizem 8.000, 10.000 palavras. Vou focar em o início da plantação, mais desafios práticos, energia, comida, dinheiro acabando, talvez outro vizinho ou situação que teste Teresa. Como Rafael e Gustavo estão se adaptando ao novo ritmo de vida, mostrando pequenas mudanças em suas atitudes e habilidades. Preciso deixar claro que há progresso real, mesmo que lento, sem fazer parecer que tudo está resolvido. O capítulo deve terminar aberto, sugerindo novos obstáculos ou oportunidades à frente. Mostrar mais concluído. Capítulo 4. Zé Hilário voltou na semana seguinte com um saco de estopa cheio de manivas de mandioca e outro com sementes de abóbora e milho. Jogou os sacos no chão, na sombra da mangueira, e ficou me olhando. A senhora já preparou a terra? Não. Como é que faz? Ele deu aquele sorriso de canto de boca, de quem acha graça, mas não ri. A senhora realmente não sabe nada de roça, né? Não sei. Tá bom, eu ensino. Pegou uma enxada velha que estava encostada na parede e foi até um pedaço de terra perto da casa, onde o mato já tinha sido cortado. Começou a cavar, devagar, virando a terra, quebrando os torrões. Olha aqui, disse ele sem parar de trabalhar. A terra tá dura porque ficou sem uso muito tempo. Tem que virar ela todinha, tirar raiz velha, pedra, cisco, deixar ela solta. Senão, a planta não pega. Fiquei olhando. Parecia simples, mas quando peguei a enxada e tentei fazer igual, descobri que não era. A terra resistia, a enxada pesava, meu braço doía, minhas costas doíam. Em 10 minutos eu já estava suando, respirando fundo, sentindo o corpo reclamar. Zé Hilário parou e me olhou. Vai devagar, não adianta querer fazer tudo num dia. Terra ensina paciência. Continuei, devagar, uma enxadada de cada vez. Rafael apareceu, pegou outra enxada, começou a ajudar. Gustavo juntava as pedras e jogava num canto. A gente trabalhou assim a manhã toda. No fim, tínhamos preparado um canteiro pequeno, de uns 3 metros por 2.
Amanhã a gente planta, disse Zé Hilário, olhando para a terra revirada. Hoje deixa ela descansar. Foi embora de moto, levantando poeira vermelha. Eu sentei no chão, encostada no tronco da mangueira. Rafael sentou do meu lado. Gustavo deitou na grama, de barriga para cima, olhando para o céu. Mãe, a gente vai conseguir viver disso? Perguntou Rafael, limpando o suor da testa com a camisa. Não sei, respondi. E era verdade. O dinheiro estava acabando. Dos 2.000 que sobraram, já tinha gastado 500 com comida, 200 com material de construção, pregos, tábua, lona para cobrir o buraco do telhado. Restava 1.300, talvez menos, e ainda precisava de muita coisa. Telha nova, porta, janela com vidro, fiação elétrica, porque sem luz a gente vivia de vela, e vela custava caro e era perigoso. A gente precisa vender alguma coisa, disse Rafael. Senão, não vai dar. Vender o quê? A gente não tem nada. Ele ficou quieto, olhando para o campo aberto. Então a gente planta rápido e torce para vingar. No dia seguinte, plantamos. Zé Hilário voltou cedo, antes do sol esquentar. Mostrou como abrir as covas, como colocar as manivas de mandioca na horizontal, como cobrir com terra sem apertar muito. Mostrou a distância certa entre uma cova e outra. Mostrou como fazer as leiras para o milho, como enterrar 3 sementes em cada buraco, deixando espaço para o pé crescer. A gente plantou o dia inteiro. Eu, Rafael, Gustavo e Zé Hilário, que não tinha pressa nenhuma e ficou ali, ensinando, corrigindo, falando devagar. No fim da tarde, o canteiro estava todo plantado. Mandioca de um lado, milho do outro, e no canto, abóbora. Agora é regar todo dia e esperar, disse Zé Hilário lavando a mão no poço. 15 dias, brota. 3 meses, já tem abóbora. 6 meses, a mandioca tá boa para colher. 6 meses parecia longe demais. E até lá? Perguntei. Ele me olhou. Sabia o que eu estava perguntando de verdade. Até lá a senhora faz bico. Trabalha para fora, vende o que puder e segura firme. Não era a resposta que eu queria, mas era a resposta que tinha. Agradeci de novo. Ele foi embora e eu fiquei ali, olhando para o canteiro recém-plantado, tentando acreditar que aquilo ia virar comida. Na terceira semana, o dinheiro acabou. 1.300 viraram 900, 900 viraram 500, 500 viraram 200 e pouco. Eu tentei arrumar trabalho na cidade, limpeza, lavagem de roupa, qualquer coisa. Mas a cidade ficava longe. O ônibus custava caro. E eu não podia deixar meus filhos sozinhos o dia todo no sítio. Então, comecei a fazer outra coisa. Peguei as galinhas velhas que Zé Hilário tinha me dado, 4 no total, magras, meio doentes, e comecei a cuidar delas direito. Dei milho quebrado, sobra de comida, água limpa. Em 2 semanas, elas melhoraram. Começaram a botar ovo. Juntei os ovos, levei para a cidade. Vendi na feira, de porta em porta, R$5 a dúzia. Não era muito, mas era alguma coisa. Também comecei a vender verdura que brotava espontânea pelo sítio. Caruru, beldroega, taioba. Coisas que eu nem sabia que dava para comer até uma vizinha, Dona Irene, me ensinar. Dona Irene morava mais para baixo, numa casinha de tijolo à vista, com quintal cheio de galinha e cachorro. Ela apareceu no sítio uma tarde, trazendo um pote de feijão cozido. Vim conhecer a vizinha nova, disse, estendendo o pote. Era uma mulher baixinha, gorda, de cabelo curto e grisalho, com uma voz rouca de quem fumou a vida inteira, mas tinha olho gentil. Muito obrigada, agradeci, pegando o pote quente. Ouvi dizer que a senhora está plantando. Tô tentando. Bom, terra parada é terra morta. Faz bem ver alguém mexendo nela de novo. Ela ficou uns minutos, olhando ao redor, comentando sobre a casa, sobre o poço, sobre a mangueira. Então perguntou, a senhora cria galinha? Tenho 4. Tão começando a botar. Se a senhora quiser, eu troco ovo por verdura. Eu tenho couve, almeirão, rúcula. A senhora tem espaço, eu tenho semente.
A gente divide. Olhei para ela, surpresa. A senhora faria isso? Claro, aqui na roça é assim, um ajuda o outro. Senão ninguém sobrevive. Aceitei. E foi assim que começou. Dona Irene trouxe mudas de couve. Zé Hilário trouxe semente de alface. Outro vizinho, seu Valdemar, trouxe estacas de mandioca de outra qualidade, mais resistente, e a cada coisa que plantavam, eles ensinavam como regar, como tirar lagarta, como saber quando a terra estava boa, quando estava fraca. Eu aprendia, Rafael aprendia. Até Gustavo, que era quieto e pequenininho, começou a entender de planta, mas nem tudo era ajuda. Uma tarde, enquanto eu estava regando o canteiro, ouvi barulho de carro na estrada. Parei. Olhei. Era um carro preto, limpo demais para estar naquele chão de terra. Parou perto da cerca. Duas mulheres desceram, minha irmã Marisa e minha cunhada Célia. Senti o estômago apertar. Elas vieram andando devagar, olhando ao redor com aquela cara de quem está vendo coisa de louco. Marisa tinha salto fino que afundava na terra. Célia usava óculos escuros e segurava a bolsa com as duas mãos, como se alguém fosse roubar. Teresa, disse Marisa, parando na frente do portão quebrado. Oi, respondi, sem largar o balde. A gente veio ver como você tá. Tô bem. Célia tirou os óculos, olhou para casa, pro telhado remendado com lona, pras paredes rachadas, pro canteiro pequeno de verdura brotando. Meu Deus, Teresa, você tá morando nisso? Não respondi. Marisa deu um passo à frente. A gente tá preocupada com você, com as crianças. Isso aqui não é vida. É a vida que eu escolhi. Mas não precisava ser assim. Célia levantou a voz. Você podia ter alugado um lugar decente na cidade, podia ter arrumado um trabalho fixo, podia ter dado escola boa para os meninos. Em vez disso, você jogou tudo fora num pedaço de terra que não vale nada. Senti a raiva subindo, mas segurei. Não joguei nada fora. Eu investi. Investiu? Célia deu uma risada curta, sem graça. Teresa, olha em volta, olha esse lugar. Você acha que isso aqui vai dar alguma coisa? Olhei. Olhei para a casa caindo, para o canteiro pequeno, para o mato ainda alto nos fundos, para o telhado furado. Então olhei para a mangueira, para os ovos que as galinhas botavam todo dia, para o poço limpo, para o céu aberto. Vai, respondi. Eu sei que vai. Marisa suspirou. A gente só quer ajudar, Teresa. Então me deixem em paz. Elas ficaram me olhando, sem saber o que dizer. Então Célia colocou os óculos de volta e virou para as costas. Vamos, Marisa. A gente tentou. Entraram no carro. Foram embora levantando poeira. Fiquei ali parada, segurando o balde, vendo o carro sumir na curva. Rafael apareceu do lado da casa. Quem era? Ninguém, respondi. E voltei a regar as plantas. Continue 14.56 Plotted Narrative Progression with Character Consistency and Sensory Detail. O usuário quer que eu continue o capítulo 4 ou comece o capítulo 5. Olhando a estrutura, acabei de finalizar uma cena forte. A visita das familiares com o julgamento e a resposta firme da Teresa. Esse é um bom momento de transição. Vou verificar o que já aconteceu. Cap 1. Testamento, herança pequena, decisão de comprar o sítio. Cap 2, primeira visita ao sítio, compra Cap 3, mudança, primeiras noites, aparição do primeiro vizinho, Zé Hilário. Cap 4, plantio, ajuda dos vizinhos, dinheiro acabando, venda de ovos, verduras, visita da família julgando. Agora preciso avançar a história. Elementos a desenvolver. A luta real pela sobrevivência, transformação gradual do sítio, crescimento das plantas, talvez alguma crise ou desafio maior, a comunidade se formando, Teresa se transformando. Vou fazer o capítulo 5 mostrando o tempo passando, as dificuldades reais, fome, cansaço, dúvida, pequenas vitórias, talvez a primeira colheita, algum evento que mostre mudança real.
Manter o tom de resistência silenciosa, sem vitimização. Características da Teresa que preciso manter. Narrativa em primeira. Pessoa. Fala pouco. Observa muito. Cansaço constante. Não se vitimiza. Força silenciosa. Engole o choro. Vou escrever com detalhes sensoriais, emocionais, mantendo o ritmo brasileiro, a autenticidade regional. Mostrar mais concluído. Capítulo 5. Os primeiros brotos apareceram 15 dias depois. Eu estava regando de manhã cedo, com o sol ainda baixo, quando vi. Pequenininhos, verdes, frágeis. 3 pontinhas de milho rompendo a terra. Parei. Fiquei olhando. Meu peito apertou de um jeito estranho. Chamei Gustavo. Olha, ele veio correndo, descalço, ainda de pijama, se agachou do meu lado. Nasceu, mãe. Nasceu. Ele ficou ali, quieto, olhando para os brotos. Então esticou a mão devagar, tocou numa folhinha com a ponta do dedo. É mole, disse baixinho. É, ainda tá novo. Vai crescer? Vai. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas foi. E naquele momento, vendo meu filho agachado na terra, tocando na planta que a gente tinha plantado com a mão, eu pensei, valeu a pena. Mesmo se desse tudo errado depois, mesmo se a gente perdesse tudo, aquele momento valeu. Mas os dias seguintes não foram fáceis. O dinheiro tinha acabado de vez. Eu vendia ovo, vendia verdura do mato, mas não dava. Não dava nem para comprar arroz, feijão, óleo. A gente comeu ovo cozido 3 dias seguidos. Ovo no café, ovo no almoço, ovo na janta. Gustavo enjoou. Rafael reclamou. Eu não tinha o que dizer. Uma noite, deitada no colchão no chão, olhando para o teto furado, eu pensei em desistir. Pensei em voltar para a cidade, procurar emprego de faxineira, de cozinheira, qualquer coisa. Alugar um cômodo pequeno. Sobreviver. Mas aí lembrei da cara da Célia, do jeito que ela tinha olhado para mim, do jeito que tinha rido, e pensei, não, eu não vou dar esse gosto para eles. No dia seguinte levantei antes do sol, peguei a enxada, abri mais um canteiro, plantei tudo que tinha sobrado de semente, couve, almeirão, cebolinha, trabalhei até o corpo doer, até a mão sangrar da bolha estourada. Rafael me viu e veio ajudar. Não disse nada, só pegou a outra enxada e cavou do meu lado. A gente trabalhou calado, só o barulho da enxada batendo na terra, do vento balançando a mangueira, do passarinho cantando longe. Quando terminamos, eu olhei para o canteiro novo. Terra revirada, pronta, esperando. A gente vai conseguir, mãe? Perguntou Rafael com a voz cansada. Eu queria dizer sim, queria ter certeza, mas só disse, a gente tem que conseguir. Na 4ª semana aconteceu uma coisa. Seu Valdemar, o vizinho que tinha trazido uma niva de mandioca, apareceu no sítio de manhã cedo, vinha a pé com uma sacola de pano na mão. Bom dia, dona Teresa. Bom dia, seu Valdemar. Ele parou perto do canteiro, olhou para os pés de milho, já com uns 20 centímetros de altura, folha verde escura, firme. Tá bonito, disse ele com aquele jeito sério de quem entende de planta. Tá crescendo bem. A senhora tá precisando de adubo? Tô, mas não tenho dinheiro para comprar. Ele acenou com a cabeça, como se já soubesse. Eu trouxe esterco de galinha. É pouco, mas ajuda. Estendeu a sacola. Peguei. Tava pesada. Quanto é? Nada. Tava sobrando lá em casa. Olhei para ele, desconfiada de novo. Gente, não dá as coisas sem querer nada em troca. Ele deve ter visto minha cara, porque completou. A senhora não me deve nada, dona Teresa. Mas quando a sua horta estiver produzindo e a minha estiver fraca, eu vou bater na sua porta pedindo muda. E sei que a senhora vai dar. Entendi. Não era caridade, era troca, era o jeito da roça funcionar. Vou dar sim, respondi. Ele sorriu, deu uma batidinha no ombro e foi embora. Espalhei o esterco nos canteiros. O cheiro era forte, ruim, mas a terra bebeu, e nos dias seguintes as plantas cresceram mais rápido. A primeira colheita foi de abóbora. 3 meses e meio depois do plantio, vi a primeira abóbora amadurecer,
grande, pesada, casca dura e alaranjada. Cortei com a faca, levei para casa, cozinhei. A gente comeu abóbora cozida com sal. Só isso. Mas estava quente, estava fresca, tinha gosto de terra boa. Gustavo comeu 3 pedaços. Rafael comeu 2. Eu comi um devagar, mastigando direito, sentindo o gosto. A gente plantou isso, né, mãe? Perguntou Gustavo com a boca cheia. A gente plantou. Ele sorriu de novo. Aquele sorriso pequeno que aparecia de vez em quando. E naquela noite, pela primeira vez desde que a gente tinha se mudado, eu dormi sem medo. Com o tempo, as coisas foram melhorando. Devagar, muito devagar, mas melhorando. A horta cresceu. Primeiro um canteiro, depois 2, depois 4. A gente plantou de tudo. Couve, alface, rúcula, cebolinha, coentro, tomate, pimentão, nem tudo vingou. O tomate morreu com praga. O pimentão não deu quase nada, mas a couve cresceu forte. A alface também. Comecei a vender na feira da cidade. Levava 2 sacos de verdura no ônibus. Vendia tudo em 2 horas. Voltava com dinheiro contado, mas era dinheiro nosso. Com o dinheiro, comprei telha. Comprei porta. Comprei vidro para a janela. Rafael subiu no telhado, mesmo eu tendo medo dele cair, e consertou os buracos. Eu instalei a porta nova. Ficou torta, mas fechava. Coloquei vidro na janela da sala. A casa ficou menos fria de noite. Também comprei mais galinha. 5. Depois mais 3. Logo tinha 12. Botava um ovo todo dia. Eu vendia na cidade, trocava com o vizinho, guardava uns para a gente comer. A vida continuava apertada, muito apertada. Mas não era mais desespero. Era luta. E luta eu sabia fazer. No 5º mês, Dona Irene apareceu no sítio com uma proposta. Tereza, você já pensou em fazer marmita para vender? Eu estava estendendo roupa no varal. Um varal que Rafael tinha feito com arame e mourão. Parei. Marmita? Tem uma obra começando ali perto da estrada, uns 3 quilômetros daqui. 15 peão trabalhando. Eles estão comendo pão com mortadela todo dia porque não tem lugar para comprar comida. Se você fizer marmita e levar lá, eles compram. Eu não sei cozinhar para tanta gente. Você sabe fazer arroz, feijão e mistura. É só fazer em quantidade. Eu te empresto a panela grande. Você cobra R$10 cada marmita. 15 marmita por dia dá R$150. Por semana, 750. Por mês, fiz a conta de cabeça. R$3.000. R$3.000 por mês. Olhei para Dona Irene. A senhora acha que eu consigo? Acho. Você é trabalhadora e cozinha bem. Já comi a comida que você trouxe na troca. Respirei fundo. Então eu vou tentar. Comecei na segunda-feira seguinte. Acordei às 4 da manhã. Acendi o fogo no fogão a lenha, que Zé Hilário tinha consertado. Coloquei arroz, feijão, batata, frango que eu tinha comprado na cidade. Cozinhei tudo em panela grande. Às 7 horas estava tudo pronto. Coloquei em marmitas de isopor, 15 unidades que Dona Irene tinha me emprestado. Coloquei numa caixa de papelão. Pedi para o Rafael me levar de moto até a obra. Chegamos lá às 7h30. Os peões estavam começando a trabalhar. Parei na frente do portão, abri a caixa. Marmita quentinha, R$10. Os homens olharam. Um veio perto, cheirou. Tem o que aí dentro? Arroz, feijão, batata, frango. Vem com refrigerante? Não, só a comida, ele pensou. Então tirou R$10 do bolso. Me dá uma. Vendi a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Em 20 minutos tinha vendido todas as 15. R$150 num dia. Voltei para casa com a caixa vazia e o dinheiro contado na mão. Rafael estava dirigindo. Olhou para mim pelo retrovisor. E aí, mãe? Vendeu tudo, respondi segurando o dinheiro apertado. Ele não disse nada, mas vi o cantinho da boca dele subir. Quase um sorriso. Fiz marmita todo dia útil durante 1 mês. Acordava às 4, cozinhava, levava, vendia. Voltava, limpava a casa, cuidava da horta, cuidava das galinhas, voltava a cozinhar para a família.
Meu corpo doía, minha mão ficou calejada, minhas costas reclamavam, mas o dinheiro entrava. No fim do primeiro mês, contei R$ 2.700. Não era os 3.000 que Dona Irene tinha falado. Teve dia que choveu e a obra parou, teve dia que alguns peões faltaram, mas era muito mais do que eu ganhava antes. Sentei na mesa da cozinha, uma mesa velha que eu tinha comprado de segunda mão, e separei o dinheiro em pilhas. 500 para comida do mês, 300 para material de construção, 200 para comprar mais galinha, 100 para guardar. O resto ficava de reserva. Pela primeira vez em 4 meses, eu tinha dinheiro sobrando. Não era fartura, mas era fôlego. E fôlego era tudo que eu precisava para continuar. Continue 15/012. To plotted. Teresa's next chapter with conflict and community growth. O usuário quer que eu continue a história da Teresa. Estamos no capítulo 5 e a narrativa está mostrando a virada gradual. As plantas crescendo, a primeira colheita de abóbora, as marmitas vendendo bem, o dinheiro começando a entrar. Agora preciso desenvolver o capítulo 6. Baseado no padrão das histórias do usuário, este seria um bom momento para mostrar consolidação do progresso, a vida melhorando de forma mais consistente, introduzir um novo desafio ou conflito, talvez trazer algum reconhecimento da comunidade, possivelmente mostrar a família original, Célia, Marisa, vendo o sucesso dela, desenvolver mais a relação com os vizinhos, comunidade. Alguma crise ou obstáculo que teste a resiliência dela novamente. Vou focar em consolidação do negócio de marmitas, expansão, da horta e galinheiro. Primeiro reconhecimento real na comunidade. Talvez alguém precisando de ajuda, seguindo o padrão das histórias do usuário sobre ajudar outros. Um obstáculo novo. Pode ser seca, doença nas plantas, problema com fornecedor ou algo social. Mostrar a transformação de Rafael e Gustavo. Mantenho a narrativa em primeira pessoa, tom emocional contido, mas profundo, sem romantizar a dificuldade, mas mostrando a dignidade na luta. Mostrar mais, concluído, capítulo 6. 6 meses depois da mudança, o sítio não parecia mais o mesmo lugar. A casa tinha porta que fechava direito, tinha janela com vidro. O telhado não vazava mais quando chovia. A gente tinha comprado um fogão a gás usado, porque acordar às 4 da manhã para acender lenha estava me matando. E tinha luz elétrica nos 2 quartos e na cozinha. Não era instalação bonita, era improvisada, mas funcionava. A horta tinha crescido, 7 canteiros grandes, todos produzindo. Couve, alface, rúcula, almeirão, cebolinha, tomate cereja, que deu certo dessa vez, e pimentão. Tinha época que a gente colhia verdura todo dia e ainda sobrava para vender. O galinheiro tinha 23 galinhas. Elas botavam em média 15 ovos por dia. Eu vendia na feira, vendia para os vizinhos, guardava para fazer bolo de fubá que vendia junto com as marmitas. As marmitas tinham virado fonte fixa. A obra ainda estava funcionando e agora eu vendia 20 por dia, R$ 200. R$ 1.000 por semana, 4.000 por mês. Não era riqueza, mas era vida, era dignidade, era acordar de manhã sabendo que tinha o que fazer, que tinha para onde ir. Rafael tinha mudado, ainda era sério, ainda era fechado, mas tinha começado a falar mais, a sorrir mais. Ele cuidava da horta com vontade de verdade agora, não só porque tinha que ajudar. Ele gostava. Entrava na terra de pés descalços, arrancava mato, podava planta, regava com paciência. Gustavo tinha engordado. Não muito, mas o suficiente para não parecer mais aquela criança doente que eu tinha trazido da cidade. Ele corria pelo sítio, subia na mangueira, brincava com as galinhas, ria alto de verdade. E eu tinha parado de carregar o mundo nas costas. Não que a vida tivesse ficado fácil,
Não ficou, mas tinha ficado possível. Numa quinta-feira de manhã, enquanto eu embalava as marmitas para levar na obra, ouvi bate na porta. Abri. Era uma mulher que eu nunca tinha visto. Jovem, uns 20 e poucos anos, magra demais, roupa suja, cabelo preso com elástico, segurando a mão de uma menina pequena de uns 4 anos. "Bom dia", disse ela com voz baixa. "Bom dia. A senhora é a dona Teresa?" "Sou. Me falaram que a senhora vende marmita." "Vendo, mas as de hoje já estão vendidas. Amanhã eu faço mais." Ela olhou para a menina. A menina olhou para ela. Estavam com fome. Dava para ver. A senhora não tem uma marmita sobrando? Qualquer coisa. Eu pago." Hesitei. Olhei para a caixa. 20 marmitas, todas contadas, todas vendidas. Então lembrei de quando eu passei fome. Lembrei dos 3 dias seguidos comendo só ovo. Lembrei da sensação de olhar para o armário vazio e não ter o que dar para os filhos. "Espera aqui", pedi. Entrei na cozinha. Tinha sobrado arroz e feijão da comida de ontem. Esquentei no fogão, coloquei numa marmita. Botei um pedaço de frango que eu tinha separado para janta. Voltei. Entreguei para ela. "Quanto é?" perguntou, mexendo na bolsa velha. "Nada. Tava sobrando." Ela levantou os olhos, me olhou com uma expressão que eu conhecia bem, aquela mistura de vergonha e gratidão, de alívio e humilhação. "Muito obrigada", disse baixinho. "De nada. Qualquer dia que precisar, pode voltar." Ela segurou a mão da menina e foi embora andando devagar pela estrada de terra. Rafael apareceu atrás de mim. "Mãe, a senhora deu de graça?" "Dei, mas a gente precisa do dinheiro." "Eu sei, mas ela precisava mais." Ele ficou me olhando. Depois assentiu. E foi buscar a moto para me levar na obra. A mulher voltou no dia seguinte, e no outro, sempre de manhã cedo, sempre com a menina, sempre pedindo marmita. Eu sempre dava. Na 4ª vez ela trouxe dinheiro. "Dona Teresa, eu consegui uns bicos. Não é muito, mas dá para pagar as marmitas que a senhora me deu." Estendeu 15 reais amassados. "Fica com o dinheiro." Recusei. "Mas se você quiser me ajudar de outro jeito, pode." "Como? Você sabe mexer com galinha?" "Sei. Minha mãe criava." "Então você pode vir aqui de manhã, ajudar a cuidar do galinheiro, limpar, juntar ovo, dar ração. Eu pago com marmita, para você e para a menina." Ela ficou me olhando. Os olhos encheram d'água. "A senhora faria isso?" "Faço, mas tem que ser todo dia, 6 horas da manhã." "Eu venho." E veio. O nome dela era Jéssica. A menina era a Luísa. Elas moravam numa casa de favor, 5 quilômetros dali, num barraco de madeira sem água, sem luz. O marido da Jéssica tinha ido embora fazia 6 meses. Ela estava tentando sobreviver com bico de lavagem de roupa, de faxina, do que aparecia. Jéssica era rápida, cuidadosa, silenciosa. Ela limpava o galinheiro melhor do que eu, juntava ovos sem quebrar, separava as galinhas doentes das saudáveis. Em 2 semanas, o galinheiro estava funcionando melhor do que nunca. Eu pagava com marmita, 2 por dia. Uma para ela, uma para a menina. Mas comecei a pagar com outras coisas também. Roupa que não servia mais no Gustavo, eu dava para Luísa. Verdura que sobrava da horta, eu mandava para casa delas. Ovo que passava do ponto de venda, eu dava. Não era caridade, era troca. Ela trabalhava, eu pagava. Do jeito que dava, a notícia se espalhou. Não sei como, mas se espalhou. Uma semana depois, apareceu outra mulher. Depois outra. Depois um homem velho, viúvo, que não tinha ninguém para ajudar. Todos querendo trabalhar em troca de comida. Eu não tinha trabalho para todo mundo. Não tinha como pagar todo mundo, mas fui arrumando. A segunda mulher, Dona Neuza, começou a me ajudar a fazer as marmitas. Ela cozinhava bem, rápido e não desperdiçava nada. Com ela na cozinha, eu consegui aumentar a produção para 30 marmitas por dia. O homem velho, seu Antônio, começou a consertar cerca.
Ele era carpinteiro aposentado, mão boa, experiente. Em um mês, cercou o sítio inteiro. Eu pagava com almoço, ovo, verdura. A terceira mulher, Edilene, me ajudava na horta. Ela tinha jeito com plantas, sabia podar, sabia quando regar, quando não regar. A horta cresceu mais ainda. De repente, o sítio não era mais só eu, Rafael e Gustavo. Era Jéssica e Luísa no galinheiro, Dona Neuza na cozinha, seu Antônio consertando tudo que quebrava. Edilene na horta. Era comunidade. Numa tarde de sábado, Zé Hilário apareceu. Ficou parado perto da mangueira, olhando ao redor. Para o galinheiro grande e organizado, para os canteiros cheios de verdura. Para a casa com telhado inteiro e porta fechada, para as pessoas trabalhando. Dona Teresa chamou. Fui até ele, limpando a mão no avental. Oi, seu Zé. Ele ficou me olhando. Sério. A senhora transformou esse lugar. Olhei ao redor. Ele estava certo. O sítio abandonado, que ninguém queria, que estava caindo aos pedaços, tinha virado outra coisa. Não era bonito ainda. Não era rico. Mas estava vivo. Eu tive ajuda, respondi. Muita ajuda. Teve. Mas foi a senhora que começou. Foi a senhora que acreditou. Fiquei sem saber o que responder. Ele continuou. Tem uma reunião domingo na igreja. O pessoal quer conversar sobre plantar em conjunto, dividir semente, trocar muda. Eu falei de você. Eles querem que você vá. Eu? Você. Você sabe fazer as coisas crescerem, Dona Teresa. Não só planta, gente também. Senti o rosto esquentar. Eu vou, disse. Ele acenou, subiu na moto, foi embora. E eu fiquei ali, parada na sombra da mangueira, pensando que 6 meses atrás eu era a viúva que tinha recebido quase nada no testamento. A viúva que todo mundo achava que ia fracassar. Hoje, eu era a mulher que tinha um sítio funcionando, que dava trabalho para 4 pessoas, que vendia 30 marmitas por dia, que tinha horta farta, galinha botando, casa de pé. E quando olhei para o lado, vi Rafael e Gustavo sentados no chão, comendo manga que tinham colhido da árvore, rindo de alguma coisa, com a roupa suja de terra. Eles estavam felizes. E eu também estava. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava. Continue 15.03 Orchestrated Narrative Progression with Character Development and Conflict. Estou no capítulo 6 e preciso continuar para o capítulo 7. Vamos ver onde estamos na história. Teresa transformou o sítio abandonado em um lugar produtivo. Ela agora tem ajudantes. Jéssica, Dona Neuza, seu Antônio, Edilene. Está vendendo 30 marmitas por dia. A horta está produzindo bem. Tem 23 galinhas. Rafael e Gustavo estão felizes. Zé Hilário a convidou para uma reunião na igreja sobre plantar em conjunto. O capítulo 7 deve desenvolver. A reunião na igreja. Mostrar Teresa sendo reconhecida pela comunidade. Algum conflito ou desafio novo para manter a tensão narrativa. Possível retorno da família, Célia Marisa. Vendo o sucesso desenvolvimento emocional de Teresa, ela está se curando das perdas. Vou manter o tom autêntico, em primeira pessoa, com os detalhes brasileiros característicos. Preciso criar um conflito que seja realista e que permita crescimento sem ser melodramático demais. Mostrar mais concluído capítulo 7. Domingo de manhã, acordei nervosa. Não sei porquê. Era só uma reunião na igreja. Gente que eu já conhecia. Zé Hilário, Dona Irene, seu Valdemar, outros vizinhos. Mas mesmo assim, meu estômago estava apertado. Vestia a roupa melhor que eu tinha. Uma calça jeans sem remendo e uma blusa branca. Prendi o cabelo. Olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta ainda tinha olho cansado, mas não tinha mais aquela expressão vazia de 6 meses atrás. Rafael bateu na porta. Mãe, a senhora quer que eu vá junto? Não precisa. Fica com seu irmão. Eu volto logo. Peguei a bolsa, saí andando pela estrada de terra. A igreja ficava a 2 quilômetros. Dia estava quente, mas ventava gostoso. Passei pela casa do seu Valdemar. Ele estava no quintal, acenou de longe.
Passei pela porteira da Dona Irene. Ela estava estendendo roupa, gritou "Bom dia!". Quando cheguei na igreja já tinha gente, uns 15, 20, sentados em banco de madeira conversando baixo. O padre não estava, era reunião de comunidade mesmo, não missa. Zé Hilário me viu e acenou. "Dona Teresa, vem cá, senta aqui na frente." Sentei, as pessoas foram se acomodando. Seu Valdemar começou. "Bom, pessoal, a gente está aqui porque... Bom, vocês sabem, a coisa tá difícil. Chuva pouca esse ano, semente cara, adubo mais caro ainda. Sozinho, cada um tá quebrando a cabeça para fazer a roça render. Então a ideia é juntar, plantar junto, dividir custo, trocar semente, ajudar um ao outro." Algumas pessoas concordaram com a cabeça. Dona Irene falou: "Eu já faço troca com a Teresa. Funciona bem. Eu dou muda de couve, ela me dá ovo. Eu ajudo ela com uma coisa, ela me ajuda com outra. Mas isso é entre duas pessoas", disse um homem que eu não conhecia, de boné sujo e cara fechada. "Como a gente faz com 20? Zé Hilário olhou para mim. "Teresa, você quer falar?" Senti todo mundo virando para mim. Meu rosto esquentou. Eu não sei se tenho muito para falar." "Tem sim", insistiu Dona Irene. "Você pegou um sítio que estava morto e fez ele virar. E não fez sozinha. Fez com ajuda, conta para eles como." Respirei fundo. Eu comecei com nada, só 12 mil reais de herança. Comprei o sítio, sobrou 2 mil, não dava para nada. Então comecei a aceitar ajuda. Seu Zé trouxe semente, Dona Irene trouxe muda, seu Valdemar trouxe esterco. Cada um deu o que tinha e quando eu consegui produzir, eu devolvi. Não com dinheiro, com verdura, com ovo, com trabalho. E aí veio mais gente. Gente precisando de emprego, de comida. Eu não tinha dinheiro para pagar, então paguei com o que eu tinha. Comida, lugar para trabalhar, respeito. Respeito não enche barriga, resmungou o homem do boné. "Não", concordei, "mas respeito faz a pessoa querer voltar, faz a pessoa trabalhar direito, e aí todo mundo ganha." Ele ficou calado. Seu Valdemar continuou. "O que a Teresa está dizendo faz sentido. A gente pode fazer igual, só que maior. Cada um planta uma coisa. Eu planto mandioca, o Zé planta milho, a Irene planta verdura. Aí a gente troca. E se alguém tiver sobrando, vende na cidade e divide o lucro." "E se der errado?" perguntou uma mulher idosa de voz fraca. "E se a plantação não vingar?" "Daí a gente divide o prejuízo também", respondeu Zé Hilário. "É risco, mas é risco dividido." Ficou todo mundo quieto, pensando. Então Dona Irene falou: "Eu tô dentro." "Eu também", disse seu Valdemar. "Eu também", disse Zé Hilário. E aos poucos, um por um, todo mundo aceitou, até o homem do boné. Ficou combinado. Cada um plantava o que sabia plantar melhor, juntava a colheita, vendia na cidade, dividia o dinheiro por igual. Era arriscado, era complicado, mas era a única chance que a gente tinha. Voltei para casa andando devagar, pensando em tudo. Quando entrei no portão, Rafael estava consertando a cerca dos fundos. Gustavo estava jogando milho para as galinhas. "E aí, mãe? Como foi?" "Foi bom. A gente vai plantar em conjunto com os vizinhos. Vai dar certo?" "Não sei, mas a gente vai tentar." Naquela tarde, sentada embaixo da mangueira, eu pensei em como a vida tinha mudado. 6 meses atrás, eu não conhecia ninguém ali. Hoje eu fazia parte de alguma coisa, de uma comunidade, de um grupo de gente que estava tentando sobreviver junto. Não era família de sangue, mas era família do mesmo jeito, mas nem tudo era paz. Na terça-feira seguinte, enquanto eu estava embalando marmita, ouvi barulho de carro. Olhei pela janela. Era o carro preto de novo. Célia e Marisa. Meu estômago apertou. Dessa vez, eu não queria conversa. Saí da cozinha, fui até o portão. Elas desceram do carro. Marisa trazia uma sacola de plástico na mão. Célia vinha com aquele jeito de quem está fazendo favor. "Teresa", disse Marisa, com voz mais suave do que da última vez. "A gente veio em paz. O que vocês querem?"
Trouxemos umas coisas para você, roupas que não servem mais, uns potes, umas panelas velhas. Achamos que você poderia usar. Olhei para a sacola, depois para a cara delas. Eu não preciso de caridade. Não é caridade, disse Célia. É ajuda de família. Família? Repeti com um riso curto. Onde estava a família quando eu precisei? Quando eu estava dormindo no chão, comendo ovo todo dia, sem saber como ia pagar a próxima conta? Marisa baixou os olhos. A gente não sabia que estava tão difícil. Sabiam sim. Vocês viram, mas acharam que eu ia fracassar. Acharam que eu ia voltar rastejando, pedindo ajuda. Célia cruzou os braços. E o que você quer que a gente diga, Teresa? Que a gente errou? Tá bom, a gente errou, mas agora a gente tá aqui, tentando ajudar. Ajudar agora? Agora que o pior passou. O pior passou? Célia olhou ao redor. Teresa, você ainda mora numa casa velha, no meio do mato, longe de tudo. Isso não é vida. Senti a raiva subindo. Essa casa velha tem porta que fecha, janela com vidro, telhado que não vaza. Essa casa velha tem comida na geladeira todo dia. Essa casa velha tem meus filhos dormindo felizes. Então sim, Célia, é vida, é a minha vida. Marisa deu um passo à frente, estendendo a sacola. Teresa, por favor, a gente só quer... Eu sei o que vocês querem, cortei. Vocês querem limpar a consciência, querem poder dizer, a gente ofereceu ajuda, mas ela não quis. Pois saibam, eu não quero nada de vocês, não preciso de nada de vocês. Joguei a sacola de volta na mão da Marisa. Podem ir embora. Célia bufou, virou de costas, entrou no carro. Marisa ficou mais um segundo, me olhando com aquela expressão de pena misturada com frustração. Você tá mais dura, Teresa. Tô viva, respondi. Ela entrou no carro, foram embora. E eu fiquei ali, parada no portão, tremendo, não de medo, de raiva, de alívio. Rafael apareceu do lado da casa. Tá tudo bem, mãe? Tá, respondi, respirando fundo. Tá tudo bem. E pela primeira vez, eu acreditei de verdade. Naquela noite, deitada no meu quarto, que agora tinha cama de verdade, coberta de verdade, luz de verdade, eu pensei em tudo que tinha acontecido desde o dia do testamento. Pensei na humilhação de receber só 12 mil reais. Pensei no sítio abandonado, na casa caindo, no desespero dos primeiros dias. Pensei na primeira marmita vendida, no primeiro broto de milho, no primeiro ovo das galinhas. Pensei em Jéssica, Dona Neuza, seu Antônio, Edilene, gente que tinha virado família. Pensei em Zé Hilário, Dona Irene, seu Valdemar, vizinhos que tinham virado suporte. Pensei em Rafael, sorrindo de verdade agora. Em Gustavo, correndo livre pelo campo. E pensei em mim, na Teresa de 6 meses atrás, viúva, vazia, perdida. E na Teresa de hoje, cansada, calejada, mas viva. Fechei os olhos e pela primeira vez em anos, dormi em paz. Continue Kings in their four-architected final chapter closure, emphasizing character transformation and community legacy. Agora estou no capítulo 8, o capítulo final desta história de 8 capítulos. Preciso trazer o fechamento emocional da jornada de Teresa, mostrando a transformação completa, não apenas do sítio, mas dela mesma e da comunidade ao redor. Elementos-chave para o capítulo final. Mostrar o sítio 1 ano depois, ou tempo suficiente para ver resultado completo. O plantio coletivo com os vizinhos precisa mostrar resultado, algum reconhecimento ou validação externa da transformação. Contraste emocional. Teresa no início versus Teresa agora. Não precisa ser final feliz perfeito, mas precisa mostrar dignidade restaurada. A família, Célia, Marisa, pode ou não reaparecer, mas Teresa não precisa mais da aprovação delas. Foco na comunidade criada, Nomadus. Legado além do material Rafael e Gustavo crescidos, transformados também. Referência sutil à perda do marido, como ela processou o luto através do trabalho. Algum momento que circula de volta ao testamento original, mas com nova perspectiva.
Tom, esperançoso, mas realista. Emocional, mas não melodramático. Fechamento, mas não, e viveram felizes para sempre. Vou criar um capítulo que mostra Teresa 1 ano depois, com o plantio coletivo dando fruto, alguma conquista significativa, e principalmente ela, percebendo que transformou não só o sítio, mas a si mesma e as pessoas ao redor. Mostrar mais, concluído, capítulo 8. 1 ano e 2 meses depois do dia do testamento, eu estava embaixo da mangueira, descascando mandioca, quando vi a caminhonete subindo a estrada. Não era caminhonete conhecida, era grande, branca, com logo de empresa na lateral. Parou no portão. 2 homens desceram, um de camisa social, outro com prancheta na mão. Levantei, limpei as mãos no avental, fui até eles. Boa tarde, disse o de camisa social. Estamos procurando a senhora Teresa Ramos. Sou eu. Ele estendeu a mão. Meu nome é André. Sou do programa Horta Solidária da Prefeitura. Recebemos indicação da paróquia local sobre o trabalho que a senhora está desenvolvendo aqui. Podemos conversar? Meu coração acelerou. Não sabia se era coisa boa ou ruim. Podem. Querem entrar? Entramos. A casa estava simples, mas limpa, arrumada. Tinha sofá velho na sala, comprado de segunda mão. Tinha mesa de madeira que seu Antônio tinha feito. Tinha cortina na janela que Dona Neuza tinha costurado. Sentamos. Ofereci café. Eles aceitaram. Enquanto eu servia, o André começou a falar. A paróquia nos contou sobre a iniciativa de plantio coletivo que a senhora coordenou com os vizinhos, sobre como a senhora transformou este sítio em fonte de trabalho e renda para várias famílias. Viemos verificar se é verdade. É, respondi servindo o café. Mas eu não coordenei nada sozinha. Foi todo mundo junto. O outro homem, o da prancheta, anotava tudo. Quantas famílias estão envolvidas? Pensei. Diretamente? 5. Jéssica, que cuida das galinhas. Dona Neuza, que ajuda nas marmitas. Seu Antônio, que faz os concertos. Edilene, que trabalha na horta. E meus filhos, que fazem de tudo. E indiretamente, umas 20, talvez mais. A gente planta em conjunto com os vizinhos. Cada um cuida da sua parte, mas divide semente, adubo, conhecimento. Na hora da colheita, vende junto. Divide o lucro. André tomou um gole do café. E tem dado certo? Hesitei. Não queria mentir, mas também não queria desanimar. Tem dado? Possível. Não ficou ninguém rico, mas ninguém passou fome. Todo mundo conseguiu pagar as contas. Alguns conseguiram até guardar um pouco. Ele sorriu. Isso é mais do que a maioria consegue, senhora Teresa. O homem da prancheta continuou anotando. A prefeitura está desenvolvendo um programa de incentivo à agricultura familiar e economia solidária. A senhora teria interesse em participar? Oferecemos assistência técnica, doação de sementes certificadas, ajuda com documentação para venda em mercados institucionais. Não entendi metade do que ele falou. Isso significa o que exatamente? André explicou com paciência. Significa que a senhora poderia vender a produção direto para merenda escolar, para hospital público, para programas sociais, com preço garantido, pagamento em dia. E a gente ajuda a melhorar a produção, traz técnico para dar orientação, doa semente de qualidade. Fiquei olhando para ele, tentando entender se era real. E o que vocês querem em troca? Que a senhora continue fazendo o que já faz. Produzir alimento de qualidade, gerar trabalho, fortalecer a comunidade. Só isso? Só isso. Respirei fundo. Então eu aceito. Uma semana depois veio o técnico agrícola. Um rapaz novo, recém-formado, cheio de teoria e pouca prática. Mas sabia das coisas. Ensinou sobre rotação de cultura, adubação verde, controle de pragas sem veneno. Trouxe semente de alface de qualidade, de tomate cereja especial, de rúcula que crescia rápido. A gente plantou tudo que ele ensinou. Algumas coisas deram certo, outras não. Mas, no geral,
A horta melhorou. 2 meses depois, veio o primeiro contrato com a prefeitura. Fornecimento de verdura para 3 escolas da zona rural. 200 quilos por mês. Pagamento garantido. Quando recebi a notícia, sentei no chão e chorei. Não de tristeza, de alívio, de cansaço, de gratidão. Rafael me encontrou assim, sentado embaixo da mangueira, com o papel do contrato na mão, lágrima descendo. Mãe, que foi? Mostrei o papel. A gente conseguiu, filho. A gente realmente conseguiu. Ele leu, releu, olhou para mim e sorriu. Um sorriso grande, aberto, de verdade. Eu sabia que a senhora ia conseguir. Com o dinheiro do contrato, melhoramos tudo. Compramos sistema de irrigação. Nada muito caro, mas funcionava. Aumentamos o galinheiro. Compramos mais galinhas, melhor ração. A produção de ovo dobrou. Contratamos mais 2 pessoas, uma para ajudar na horta, outra para ajudar nas marmitas. Pagamento fixo, todo mês. Não era muito, mas era justo. O sítio foi crescendo. A horta se espalhou. O que era 2 hectares de mato virou 2 hectares de produção. Mandioca, milho, abóbora, feijão, verdura de todo tipo. E a comunidade cresceu junto. O grupo de plantio coletivo, que começou com 5 famílias, virou 15. Cada um plantava na sua terra, mas funcionava como cooperativa. Comprava insumo junto, mais barato. Vendia junto, melhor preço. Dividia conhecimento, dividia problema, dividia solução. Zé Hilário assumiu como presidente informal do grupo. Dona Irene cuidava da parte de venda na feira. Seu Valdemar organizava o calendário de plantio. E eu era a referência. A pessoa que as pessoas procuravam quando precisavam de conselho, de orientação, de alguém para ouvir. Não porque eu era a mais inteligente, não porque eu sabia mais, mas porque eu tinha começado do zero e todo mundo sabia. Num sábado de tarde, quase no fim do primeiro ano, eu estava podando a mangueira quando ouvi vozes na estrada. Olhei. Era um grupo de mulheres, 6, 7, vindo a pé. Parei o que estava fazendo. Fui até o portão. A que vinha na frente era jovem, grávida, barriga grande. Boa tarde. A senhora é a dona Teresa? Sou. Me falaram que a senhora ajuda mulheres que estão precisando. Olhei para ela. Depois para o grupo atrás, todas com aquela cara cansada, aquele olho assustado, aquele jeito de quem está fugindo de alguma coisa. Conhecia aquele olhar. Ajudo, respondi, mas depende do tipo de ajuda. A gente precisa de trabalho, de lugar para ficar, nem que seja temporário. A gente trabalha, a gente não é vagabunda, só tá difícil. Olhei para trás, para o sítio, para casa, para o espaço. Tinha espaço, sempre tinha espaço. Vocês sabem trabalhar na roça? Eu sei plantar, disse a grávida. Aprendi com minha mãe. Eu sei cozinhar, disse outra. Eu sei costurar, disse uma terceira. Olhei para as 6. Então vamos conversar. Entra. Nos meses seguintes, o sítio virou mais do que produção. Virou abrigo. Não era abrigo oficial, não tinha estrutura de instituição, mas era lugar onde mulher que estava fugindo de marido violento podia ficar uns dias, onde mãe solteira sem trabalho podia aprender ofício, onde gente sem rumo podia achar direção. A gente construiu mais um cômodo nos fundos da casa, com a ajuda do seu Antônio e de outros vizinhos. Pequeno, mas servia. Tinha 3 camas, tinha banheiro, tinha dignidade. As mulheres que chegavam, ficavam, trabalhavam, aprendiam. E quando estavam prontas, saíam. Algumas voltavam para a família. Outras arrumavam emprego na cidade. Outras ficavam na região, abrindo seu próprio negócio. Jéssica foi uma das que ficou. Arrumou casa própria, pequena, mas dela. Continuou trabalhando comigo no galinheiro. A Luísa cresceu, começou a estudar na escola da cidade. Dona Neuza também ficou.
Virou cozinheira oficial das marmitas. A gente vendia 50 por dia agora, para os peões da obra, para trabalhadores de fazendas vizinhas, para motoristas que passavam na estrada. E aos poucos, sem eu perceber direito, aquele sítio que ninguém queria tinha virado referência. As pessoas falavam: vai lá no sítio da Teresa, ela ajuda. E eu ajudava, do jeito que dava, com o que tinha. No dia que completou exatamente 1 ano e 2 meses desde a mudança, Gustavo fez aniversário. 13 anos. A gente fez festa. Não festa grande. A gente nunca teve dinheiro para festa grande. Mas festa gostosa. Bolo de fubá que Dona Neuza fez. Guaraná que seu Valdemar trouxe. Galinhada que eu cozinhei, vieram os vizinhos todos, as mulheres que moravam no cômodo dos fundos, as famílias do grupo de plantio, gente que eu nem conhecia direito, mas que tinha ouvido falar da festa e apareceu. O quintal ficou cheio, cheio de gente, de conversa, de risada. Rafael colocou música no celular, algumas pessoas dançaram. Gustavo correu pelo sítio com outras crianças rindo alto, sujo de terra, feliz. E eu fiquei ali, encostada no tronco da mangueira, olhando tudo. Zé Hilário se aproximou, segurando o copo de guaraná. Tá pensando no quê, Dona Teresa? Em como a vida muda. Ele seguiu meu olhar, pro sítio, pras pessoas, pros meninos correndo. Mudou para melhor. Mudou, concordei. Mas não foi fácil. Nunca é. As coisas que valem nunca são. Ficamos ali, calados, vendo a festa acontecer. Então ele perguntou: a senhora se arrepende de ter comprado esse sítio? Pensei. Pensei nos primeiros dias, na fome, no desespero, no medo. Pensei nas noites acordada, olhando para o teto furado, se perguntando se tinha feito a maior burrice da vida. Pensei na humilhação do testamento, nos 12 mil reais, na cara da Célia rindo. E pensei em tudo que veio depois. Não, respondi. Não me arrependo. Naquela noite, quando todo mundo foi embora e a casa voltou ao silêncio, sentei na varanda com Rafael e Gustavo. A lua estava cheia, o campo estava iluminado. Dava para ver até longe. Mãe, disse Gustavo, encostando a cabeça no meu ombro. A gente vai ficar aqui para sempre. Por quê? Você quer ir embora? Não, eu gosto daqui, só queria saber. A gente fica enquanto a gente quiser ficar. Esse lugar é nosso. Ninguém pode tirar. Rafael ficou quieto, olhando para o horizonte. O pai ia gostar daqui, disse de repente. Meu coração apertou. A gente não falava do pai fazia tempo. A dor tinha ficado guardada, escondida, enterrada junto com ele. Ia, concordei, com a voz falhando um pouco. Ia gostar muito. Ele ficaria orgulhoso da senhora, mãe. Olhei para o meu filho, 17 anos, quase homem, sério, forte. Diferente do menino vazio que tinha chegado ali 1 ano atrás. E eu fico orgulhosa de você, respondi. Dos dois. Ficamos ali, os 3, em silêncio. E naquele silêncio, eu senti uma coisa que não sentia faz muito tempo. Paz. Não a paz de quem não tem problema. A gente ainda tinha problema. Ainda tinha conta para pagar, telhado para consertar, plantação para cuidar. Mas era a paz de quem sabe que vai dar conta. De quem tem chão firme embaixo dos pés, de quem tem propósito. No dia seguinte, segunda-feira, acordei cedo como sempre, 5 da manhã. Fiz café. Fui até o galinheiro ver se as galinhas tinham botado. Fui até a horta verificar se tinha praga. Voltei para a cozinha começar a preparar as marmitas. Rotina. Mas era rotina boa, rotina que tinha sentido. Enquanto eu cortava cebola, ouvi o barulho de carro. De novo. Dessa vez, reconheci. O carro preto. Larguei a faca. Respirei fundo. Fui até a porta. Marisa desceu sozinha, sem Célia, sem sacola, sem nada. Veio andando devagar até a varanda. Parou na frente de mim. Oi, Teresa. Oi. Ela olhou ao redor. Pro galinheiro organizado. Pros canteiros verdes. Pra casa pintada. Rafael tinha pintado mês passado com tinta que sobrou de uma obra na cidade. Tá muito diferente. Tá. Ela voltou os olhos para mim.
Eu vim pedir desculpa. Não esperei por isso. Desculpa por quê? Por ter duvidado de você, por ter achado que você estava jogando sua vida fora, por não ter te apoiado quando você precisou. Fiquei calada. Ela continuou. Eu passei o ano inteiro te observando de longe, ouvi as pessoas falando de você, do sítio, do que você fez, e eu fiquei com vergonha, porque você conseguiu, sozinha, sem ninguém da família. E eu não acreditei. Não foi sozinha, corrigi. Tive muita ajuda, mas foi você que começou. Foi você que teve coragem. Olhei para minha irmã. Ela estava mais velha, mais cansada, mais humana. Tá tudo bem, Marisa. Eu não guardo rancor, mas eu guardo culpa. Então solta. Não vale a pena carregar. Ela deu um sorriso triste. Como você consegue ser tão tranquila depois de tudo? Pensei na resposta. Porque eu aprendi que a vida não espera a gente estar pronta. A vida acontece. E ou a gente enfrenta, ou a gente morre junto com ela. Marisa assentiu devagar. Posso vir te visitar de vez em quando? Pode. Sem Célia? Quase sorri. Pode vir com Célia também. Mas se vier, traz a mão na massa. Aqui todo mundo trabalha. Ela deu uma risada baixa. Tá bom, eu trago. Foi embora logo depois. E eu voltei para a cozinha terminar de cortar a cebola. Naquela tarde, depois de vender as marmitas, depois de regar a horta, depois de verificar as galinhas, sentei embaixo da mangueira. A mesma árvore que eu tinha visto na foto, 1 ano atrás. A mesma árvore que tinha me feito acreditar que aquele lugar podia virar alguma coisa. E tinha virado. Não tinha virado riqueza, não tinha virado luxo, mas tinha virado vida. Peguei o celular, abri a galeria de fotos, rolei até achar a foto do dia da mudança. A casa caindo, o mato alto, tudo destruído. Levantei o celular, tirei uma foto nova, do mesmo ângulo. A casa de pé, pintada, com porta e janela. A horta verde, farta. O galinheiro grande. As pessoas trabalhando ao fundo. Coloquei as 2 fotos lado a lado, antes e depois. E pensei em tudo o que tinha acontecido entre uma foto e outra. A fome, o medo, a dúvida, a luta, a ajuda, a comunidade, a transformação. Pensei no testamento, nos 12 mil reais que todo mundo achou que era quase nada. E sorri, porque com aqueles 12 mil reais eu não tinha comprado só um pedaço de terra. Eu tinha comprado a chance de recomeçar. Eu tinha comprado dignidade. Eu tinha comprado propósito. Eu tinha plantado esperança. E ela tinha crescido. Guardei o celular, encostei no tronco da mangueira, fechei os olhos e pela primeira vez desde que meu marido morreu, eu senti que estava completa. Não porque tinha tudo, mas porque tinha o suficiente. E o suficiente era tudo que eu precisava.